Cuidado, esse vídeo tá cheio de spoilers, então olha, já fica avisado, beleza? Cara, quantas vezes você não ouviu essa frase nos últimos tempos? É engraçado como spoiler se tornou uma coisa tão popular. Hoje esse é um termo extremamente difundido e que, de certa forma, tá na boca do povo. As redes sociais aumentaram em muito o senso de urgência em relação aos spoilers. Já que se você ainda não viu tal filme, você até pode pedir pros seus amigos não comentarem spoilers na sua frente e... Gente, não dê spoiler pro seu amigo, cara. Por que você faria isso? Mas aí você tá rolando no Instagram e pum, aquela imagem reveladora do filme que você ainda não viu, mostrando que aquela coisa incrível aconteceu no filme. E agora toda a experiência, toda a surpresa foi por água abaixo. Mas será que foi mesmo? Já é uma conversa bem comum no meio do entretenimento pensar até onde é razoável um spoiler. Qual o limite de um spoiler, sabe? Quão velho uma obra precisa ser pra não ter problema sair falando sobre ela pelos cotovelos? Então hoje eu quero levar essa conversa sobre spoilers pra uma direção diferente e pensar numa função diferente que os spoilers têm no mundo do entretenimento e como eles afetam a nossa relação com as obras. Eu sou o Luiz Felipe e esse é o Lip Sem Foco. Pensa em spoilers, geralmente o que vem na cabeça são pontos de virada, são momentos de viradas muito importantes no roteiro. A morte de um personagem importante, uma decisão completamente inusitada, a revelação de que um personagem que a gente gostava na verdade era do mal. Enfim, geralmente são esses pontos-chave mais inusitados de uma história. E que o bom senso de todo mundo consegue entender de maneira fácil que saber dessas informações antes de assistir o filme tem um potencial considerável de estragar a sua experiência. Eu sou uma pessoa bem spoilerfóbica. Se os meus amigos estão falando de uma série que eu ainda não terminei, eu levanto e saio. Até porque é mais de bom tom que a pessoa que tá incomodada com o spoiler que se levante e mude, né? Do que fazer todo mundo falar de outra coisa só porque o príncipe não terminou a série, né? Mas apesar disso, existe um outro tipo de spoiler que eu vou falar pra você, muitas vezes pra mim é pior. Lipe, tem coisa pior do que saber que um personagem morre? Cara, pra mim tem. É o que eu chamo de spoiler de mood, ou spoiler de sentimento. Vamos lá. Eu geralmente não leio nem assisto crítica de um filme que eu quero muito ver, mas eu ainda não consegui. Mesmo que seja um conteúdo sem spoiler. Isso porque o conteúdo vai mostrar pra mim a opinião, a visão que esse criador de conteúdo que eu gosto teve sobre essa obra. A obra que eu ainda não experienciei. Tá, mas qual que é o problema disso? Que eu gosto muito de ler um livro, jogar um jogo, ver um filme, uma série com pouca informação sobre. Eu sei, isso parece frescura desnecessária, mas eu quero dar um exemplo concreto. Ano passado saiu Duna, do Denis Villeneuve, e antes de eu ver o filme, eu via no Twitter, no Instagram, no YouTube, em todo lugar, todo mundo falando que o filme é muito bonito e coisa e tal, mas que ele perde ritmo do meio pra frente, e que o ponto que a história acaba não é tão bom, é bem anticlimático, parece meio aleatório. Tudo bem que uma semana depois do filme estrear, a sequência dele já foi confirmada. Mas ainda assim, esse é um filme que tem um final relativamente súbito. Então quando eu fui no cinema assistir Duna, eu não sabia os spoilers importantes da narrativa do filme, mas eu sabia o que esperar do filme. Eu sabia o que esperar até demais. Então eu não consegui desligar o meu cérebro e só assistir o filme. Eu passei o filme inteiro brincando de Sherlock Holmes, querendo entender as críticas que todo mundo estava fazendo. E ficar observando, tá, é provavelmente a partir desse momento que o pessoal parou de gostar do filme. E isso mexeu muito com a minha expectativa pro filme. Porque eu já iria normalmente pro cinema querendo gostar do filme, porque ele é dirigido pelo Denis Villeneuve, que é o meu diretor de cinema favorito do momento. Então quando eu vejo as pessoas falando mal do novo filme do meu diretor favorito, eu acabo chegando no cinema com muito mais boa vontade do que eu tava originalmente. E no final, acabou que eu defendo o final do filme. Pra mim ele é um final coeso e bem amarrado. Anticlimático, bem anticlimático. Mas ele é bem feito, ele realmente tem um encerramento para aquele ponto da história e te deixa com água na boca pra continuação. Olha, eu não tenho como saber se a minha opinião geral do filme seria outra, caso eu tivesse conseguido ir pro cinema completamente cru, completamente sem saber a opinião alheia sobre. Mas certamente a opinião geral moldou a forma como eu iria ver esse filme, moldou a forma como eu via esse filme antes mesmo de tê-lo assistido. E isso já aconteceu comigo centenas de vezes. E olha, eu aposto que com você também. Quantas vezes você não terminou de assistir um filme e a primeira frase que você disse assim que o filme acabou foi: ah, não é tão ruim quanto as pessoas falam, vai. Ou, nossa, é sério que o pessoal gosta tanto desse filme? Percebe como num caso a opinião geral fez você ter mais boa vontade para com o filme? E no outro caso a opinião geral acabou jogando contra? Será que se você tivesse assistido determinado filme sem saber que todo mundo ama ele, você gostaria
ria dele mais facilmente? Gente, eu nunca assisti 2001 do Kubrick, eu admito. E esse filme tá ferrado na minha mão, porque a barra é muito alta. Então, se ele não for um filme absurdamente fenomenal, a chance de eu gostar muito dele é meio difícil. E o Cidadão Kane, que é a Brastemp dos filmes. Esse filme é bom, mas ele não é o novo Cidadão Kane. Eu tenho medo de assistir Cidadão Kane e não gostar. E isso não é uma coisa que você faz de propósito. Isso é uma coisa acidental e incontrolável. É por isso que para algumas obras, eu me blindo o máximo possível das informações dela até o momento de ir no cinema e ver o filme. Até o momento de sentar no sofá pra jogar o jogo. Na época dos Últimos Jedi, por exemplo, o fantástico episódio 8 de Star Wars... isso não ficou claro, ó, traz a câmera aqui pertinho pra falar de novo pra todo mundo ouvir. O fantástico episódio 8 de Star Wars. Eu não vi absolutamente nenhum trailer desse filme. Porque o Rian Johnson, o diretor do filme, diz que na opinião dele, os trailers estavam mostrando demais. Então eu pensei, não, se o diretor acha que não é uma boa ver o trailer, eu que não vou ver esse trailer. Cara, eu fui várias vezes no cinema antes dos Últimos Jedi estrear, e em todas as sessões, sempre que passava o trailer desse filme, eu literalmente abaixava a cabeça, ficava mexendo no celular e ficava fazendo um som completamente imbecil, tipo pra não prestar atenção. E pra mim foi uma experiência tão fantástica. Eu não sabia nem a paleta de cores desse filme, e Os Últimos Jedi é um filme todo branco e vermelho. É maravilhoso. Cara, deve ser muito difícil ser hater dos Últimos Jedi e não poder chamar esse filme de feio, né? Mas, cara, é muito difícil se blindar nesse nível. Porque você precisa conseguir também driblar as redes sociais. Isso me faz pensar que o spoiler de sentimento é uma coisa um pouco inevitável. Inevitável principalmente se cultura pop é uma coisa que tá presente no seu dia a dia. Porque eu acordo, eu abro o Twitter e eu já vejo as últimas notícias. Então os lançamentos mais recentes fazem parte das pautas diárias, fazem parte dos assuntos do momento. Os filmes da Marvel, em especial o último Homem-Aranha, sempre se aproveitam muito da conversa que o filme gera na internet antes mesmo do filme ser lançado, já que isso é uma publicidade orgânica poderosíssima. Nossa, a gente não pode nem falar do filminho que a gente tá com expectativa pra ver sem fazer o capitalismo girar, né? Pelo amor de Deus. Então driblar até mesmo os spoilers de sentimento acaba por ser um contrassenso, já que o contexto do lançamento do filme é uma coisa que importa bastante. Muitos filmes se sustentam muito ao levar em consideração que nós sabemos várias informações que são consideradas senso comum, como por exemplo Jesus Cristo. Supõe-se que a maioria dos habitantes do planeta Terra sabem de Jesus Cristo. Então, por exemplo, no filme... Tá, editor, vamos fazer assim, eu vou falar... E aí você coloca um som censurando a minha fala e alguma coisinha na frente da minha boca, tá bom? Então no filme... A alegoria com Jesus Cristo e todas as referências bíblicas são o que fazem o filme ter brilho, é o charme do filme. E a direção assume que você sabe, de modo que quando você entende o que está acontecendo, o contexto bíblico vira, em algum nível, spoiler de para onde a narrativa está indo. Olha que muito louco. Você saber o contexto que o filme está se apoiando, por um lado é spoiler, mas por outro lado, enriquece muito a sua experiência com o filme. Então, se é que eu consigo chegar a uma conclusão com isso tudo, é que spoilers não estragam a sua experiência, eles apenas a transformam. E transformar pode ser válido pro bem e pro mal. É claro que existem filmes que são inteiros montados em cima de um plot twist que tem lá no final. Nesses casos, saber o plot twist, saber qual é essa grande revelação, aí pode sim realmente ser que arruine a experiência de assistir esse filme. Mas olha, com exceção desses casos que são específicos, os spoilers, cuja derivação vem do verbo spoil, que significa estragar, esses spoilers de sentimento apenas vão ditar uma tendência inicial que o seu olhar vai seguir, já que qualquer informação prévia que você tiver vai ser posto à prova, mesmo que de maneira inconsciente, na hora que você estiver vendo o filme. Seja um amigo dizendo que gostou do filme, seja um amigo que diz que esse filme novo não faz jus ao filme anterior. Então, como um spoiler fóbico, eu queria sempre conseguir me blindar de qualquer informação prévia, já que a experiência de ver um filme que você não sabia absolutamente nada sobre ele é sempre muito, muito bom. Pessoal, eu quero saber de vocês, o que vocês acham desse assunto, como vocês se relacionam com esse tal spoiler de sentimento. Inclusive, esse foi um vídeo que eu não consegui separar a inserção pra colocar nele, porque eu pensei, imagina as inserções em um vídeo sobre spoiler. Se eu puser filmes com spoilers grandes e clássicos, quem assistir pode pensar que eu tô querendo dizer alguma coisa, caso a pessoa não tiver visto esses filmes, mas se eu puser trechos aleatórios, isso pode acabar virando um contra-spoiler, que é outro conceito que um dia eu comento. Caraca, qual vai ser a thumb desse vídeo? Isso eu não vou dizer, mas eu garanto que é a imagem de um filme bom. Pessoal, deixa o seu like, a sua inscrição, que me ajuda muito, beleza? Eu sou o Luiz Felipe e esse é o Lip Sem Foco.
Valeu!